Olá, ouvintes! No episódio de hoje, os anfitriões Repertório e Sabedoria se aprofundam em um tema fascinante e provocador: a capacidade de imaginar em um mundo moldado pelas inteligências artificiais. O ponto de partida: o livro Universo dos Sonhos Técnicos de Marcus Bruso, que propõe uma reverberante inversão. Será que, ao invés de as máquinas quererem sonhar como nós não estaremos cada vez mais sonhando os sonhos das máquinas? Com trechos instigantes, a conversa aborda assuntos como a histórica disputa entre criatividade humana e inteligência artificial, o impacto das imagens técnicas, de fotografia a cinema, na nossa cultura e o risco de um imaginário empobrecido, dominado por padrões algorítmicos. A reflexão final paira: em um universo personalizado por IA, como cultivamos uma cultura comum se cada um vive num sonho sob medida? Ajuste o volume e vamos nessa. Olá! Hoje a gente vai mergulhar nos trechos bem instigantes do Universo dos Sonhos Técnicos, do Marcus Bruso. O texto explora uma ideia assim: central, como as inteligências artificiais podem estar redefinindo a nossa própria imaginação. A nossa missão aqui é tentar entender bem a tese dele sobre o futuro do nosso imaginário. Um futuro que, para ele, está prestes a mudar, e mudar muito. Exato. E o Bruso joga uma pergunta que, tipo assim, vira do avesso uma coisa que a gente pensava, né? Por muito tempo a gente se perguntou se as máquinas poderiam sonhar. Agora ele propõe o contrário. E se formos nós que passaremos a sonhar os sonhos das máquinas? Vamos ver como ele constrói esse argumento. Interessante essa inversão. Ele começa, pelo que vi, olhando um pouco para a história, né? Dizendo que a imaginação, essa nossa capacidade de criar imagens, sempre foi vista como algo muito humano. Lembro de uma frase dele: a imaginação era um privilégio humano. Era o nosso jeito de construir uma verdade própria. Muitas vezes bem diferente da realidade, digamos, crua. E o ponto que ele bate bastante, e que eu acho fundamental para o argumento, é que a humanidade, historicamente, parece não ter tido tanto apreço assim pela realidade pura na hora de criar imagens. Pensa bem, desde mitos até pinturas, a gente usa imagem para mediar, para dar um sentido para o caos do real, né? A verdade estaria mais na imagem que a gente cria do que no fato em si. Ele chega a falar numa repulsa pela realidade. Aí ele identifica um período mais recente, coisa de uns 200 anos talvez, com a fotografia, o cinema, como uma janela, um momento histórico meio único em que a gente conseguiu capturar a realidade de forma mais direta, com o que ele chama de imagens técnicas, né? Aquelas feitas por máquinas, tipo as primeiras fotos da guerra em Paris, pegando a vida ali quase sem querer. Aham. Só que essa janela, na visão do Bruso, pode estar se fechando, e rápido, com as IAs generativas. Aí entramos numa outra fase. Elas criam imagens, textos, músicas, os tais sonhos técnicos. E elas bebem da fonte do nosso acervo, gigantesco de dados, incluindo as imagens daquela janela histórica. Mas o ponto crucial para ele é: essas IAs não são só ferramentas passivas. Ele as vê como agentes na cultura. Mesmo sem consciência, sem intenção humana, elas agem. Elas moldam o que a gente vê, o que a gente gosta. Agentes, certo. E qual seria o impacto disso? Que futuro ele desenha a partir daí? Ele prevê um cenário em que o imaginário das próximas gerações vai ser muito moldado por essas criações de IA. Ele diz algo como roteiros completos, imagens, filmes inteiros, séries com trilha sonora, tudo isso vai poder ser feito por IA, em modelos personalizados. Quer dizer, a nossa criatividade, a criatividade humana, pela primeira vez, entra numa disputa direta com algo não humano nesse campo. É isso. Exatamente. E isso levanta umas questões bem profundas, né? Porque o imaginário cultural sempre foi uma construção social, coletiva. O que acontece quando ele vira algo individualizado por algoritmos. O Bruno menciona aquela ideia que outros autores também exploram, da IA como um espelho do que a gente já fez. Só que é um espelho talvez limitado, são sistemas baseados em padrões.
né? Menos complexos que a gente. Tem um risco que ele aponta de uma redução simbólica. Redução simbólica, tipo empobrecimento. É, um empobrecimento de significados. A gente pode acabar ficando preso num ciclo de imagens geradas por máquinas, sabe? Um novo tipo de simulacro. Uma cópia que talvez nem tenha mais um original tão claro na realidade. Entendi. Então, para a gente amarrar a ideia principal do Bruso que a gente discutiu, é essa inversão, né? Não somos mais só nós, humanos, criando imagens para entender o mundo. Agora, temos também máquinas criando imagens que podem acabar definindo o nosso próprio jeito de imaginar e talvez até a nossa percepção da realidade. Perfeito. O Bruso não dá respostas fáceis, claro. Sobre ética, identidade, o que é verdade nesse novo mundo. Ele deixa muitas perguntas no ar. Mas acho que uma reflexão final que fica da análise dele e que vale a pena a gente pensar é: se as fantasias, as histórias, as imagens que formam como a gente vê o mundo passam a ser geradas por IA de forma super personalizada, o que isso significa para a nossa capacidade de construir uma cultura em comum, um entendimento compartilhado da realidade? Fica essa dúvida sobre o impacto na coesão social, né? Num cenário onde cada um pode viver num universo imaginário feito sob medida por um algoritmo. Digesto, seu podcast genial de resumos, resenhas, pra ampliar seu repertório intelectual. Pega a ideia, leva adiante, mas saber em cada instante. Digesto, conhecimento essencial. Conhecimento essencial. Seu podcast genial de resumos, resenhas, pra ampliar